cadastramento de conta única para efeito de constrição de valores em dinheiro por intermédio do convênio Bacenjude. Eu estou divergindo, presidente, porque são inúmeras as minhas divergências, foram todas postas aos conselheiros, e eu estou divergindo por entender que os excessos havidos por bloqueio em conta corrente de juízes, nós poderíamos cuidar, tratar de, simplesmente, na minha opinião, um regramento que penalizasse sob responsabilidade do juiz nos casos de abuso, e não da forma como está sendo proposta, por inúmeras razões. Eu entendo que a execução deve ser da forma menos gravosa ao devedor. Eu acho que há aqui uma ingerência no legislativo, usurpação de poder. Acho que há uma interferência através da resolução ao CPC em vários artigos, ao 649, 615, 620, o rol taxativo. Então, por inúmeras razões, presidente, é que eu divirjo da proposta formulada pelo conselheiro Antônio Humberto e sugeriria simplesmente uma resolução com o primeiro e o segundo artigo da resolução mantidos e um terceiro artigo que eu colocaria como constituindo o dever do juiz, sob pena de responsabilidade funcional, consultar o sistema Bacenjude no prazo de 2 dias úteis, após a data em que inserir a ordem judicial de penhora nesse sistema, ou, no caso de ser informado nos autos pela parte, né, acompanhando o resultado e, se for o caso, desbloqueando os valores penhorados em montante superior ao fixado na ordem. Então, a minha proposta seria simplesmente essa, viu, presidente? Mantém o primeiro, o segundo... Mantém o primeiro, o segundo e... Dá essa redação ao artigo 3º. Dá essa redação ao artigo 3º. E os demais são eliminados? Seriam, por mim, eliminados. É a minha proposta, presidente, porque eu entendo que, por várias razões, como já dito aqui, e em manifestações enviadas aos conselheiros, todos, inclusive a Vossa Excelência também, no sentido de que eu não posso concordar da forma como está proposta. Porque eu tenho absoluta certeza, presidente, que a resolução não resiste a um questionamento no Supremo. Então, por essa razão é que eu venho propor a resolução nesse tema. Senhor presidente, o senhor me permite fazer, conselheiro Marcelo, fazer um esclarecimento. Essa resolução não altera absolutamente nada com relação ao processo de execução. O que acontece é que várias empresas, e isso tem sido um fato recorrente, têm reclamado do sistema, porque quando o bloqueio é determinado, todas as contas que têm o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF ficam bloqueadas. Uhum. E o desbloqueio demora, às vezes causa prejuízos grandes. Então, o que está acontecendo aqui? Não há nenhum prejuízo para o exequente e nem para o executado. Os executados que assim o desejarem podem indicar um número de conta onde eles se comprometem a manter um numerário suficiente para cobrir as penhoras. Pois é, o que vai acontecer se não houver dinheiro suficiente nessa conta? Automaticamente as outras contas são bloqueadas. Então esse modelo é um modelo... Um pequeno à parte só nessa sua sustentação, conselheira, que é o seguinte. Nos bloqueios online, o devedor não é intimado do valor. Não é intimado. Não é intimado. O bloqueio só é... Ao bloqueio. Não, qualquer execução, a parte é intimada do valor, senão a execução não começa. Na prática, o que acontece é o bloqueio, onde a parte fica ciente através do bloqueio, da sua conta judicial.
Ela é citada para execução tenho- sob pena de penhora. Então, tenho- ela sabe eu o tenho valor que inúmeros- ela... eu Sim, tenho inúmeros no exemplos processo disso, de execução, inúmeros. antes da penhora, a parte é citada, é intimada para conhecimento do valor que vai ser penhorado, tanto que ela pode pagar esse valor antes da penhora. São várias as minhas críticas à resolução na forma como ela está proposta. São várias. Não, eu só estou fazendo essa observação porque, assim, quando eu criação de um vi procedimento as suas administrativo. observações, eu até eu fiquei preocupada, achando que podia ter alguma interferência. Mas aí, quando eu fui ver o teor da resolução, nada mais é do que uma regulamentação opcional para o devedor, quanto mais, para evitar que ele tenha inúmeras contas bloqueadas, desde que o dinheiro esteja disponível. Então, é só uma ferramenta Mas, que se conselheira, cria. qual é o cerne da controvérsia desta resolução? É o exagero do bloqueio das contas. Isso, eu acredito, sim. Isso não tem... Isso É? não... É a multiplicidade de penhoras Pronto. sobre contas diferentes. E isso, É só isso. cada um denomina É da só forma isso. como acha que deve. Multiplicidade. Não é? O que eu entendo é que este artigo 3º, responsabilizando o juiz na condução destas não multiplicidades de bloqueio de conta, é que, na minha opinião, seria o ideal e não criar um novo procedimento administrativo, tendo que, em 5 dias, explicar por que não tem conta, saldo insuficiente e etc. Por todas aquelas razões, por mim, elencadas no meu... Na mensagem que enviei Nós divergimos a todos os na conselheiros. essência, Já- aí não já tem sei a acordo, divergência. na essência. Na verdade eu vou me deixar muito claro, porque até o conselheiro Antônio Humberto disse isso a mim, de que eu seria contra o sistema de bloqueio de contas, eu bastante ajudo. Não é verdade. É uma interpretação equivocada do conselheiro Antônio Humberto com relação ao que eu penso, a forma como eu penso. A minha proposta é outra, em outro sentido, em razão da prática que eu tenho vivenciado. Já está explicitada a proposta. Senhor presidente, Conselheiro João senhor presidente, Dalazen, questão de pela ordem. ordem. Senhor presidente, questão de ordem só. Como Não, houve questão de ordem, tá, só. Como houve antecipação do voto, do pedido de vista para análise, eu agora fiquei olhando, verificando o andamento do processo e não consta ainda que nós tivéssemos decidido o mérito. Pelo menos aqui não consta. Tem referência expressa nos considerando. Então esse é o processo novo. Não. Porque aqui nos votos não consta. Aqui, parece que fizeram a autuação de uma proposta de resolução, mas ela é resultante, e no considerando, no último considerando, a menção Do outro processo. a 3 procedimentos julgados pelo Conselho. Decisões plenárias, tem? Neste aqui é que eu não vi, mas eu estou esclarecido, então. Tá? E o sentido é esse, é bom que se esclareça. A decisão Agora- nossa era Agora no estamos sentido de criação discutindo só do orçamento. a redação agora. Exato. Só a redação. Conselheiro João Antônio Dalazen, pela ordem. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu devo dizer que a preocupação do eminente conselheiro Marcelo Nobre, de certo que é a preocupação de todos nós. Claro que todos temos presente a necessidade de observância do princípio do menor sacrifício do executado. Pois bem, a proposição vem precisamente ao encontro dessa aspiração. O que se quer é precisamente que a execução seja menos gravosa e, eu diria mais, menos violenta para com o executado. A proposição veio ao encontro desse anseio. É uma experiência muito bem sucedida no campo da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em que se engendrou esse mecanismo de forma muito feliz, eu diria, pelo meu antecessor. Trata-se de quê? De evitar precisamente o que já se disse, a multiplicidade de bloqueios online em desfavor de um mesmo executado e, portanto, de maneira a onerá-lo excessivamente por um débito. Muitas vezes o devedor deve 100 e, por conta de sucessivas ordens de bloqueios, que é o que se dá hoje na Justiça Federal e na Justiça Estadual, sofre a constrição de valores que podem ser de 1 milhão, 2 milhões de reais, comprometendo a atividade econômica, comprometendo o pagamento de encargos fiscais e trabalhistas, etc. Então, é uma maneira que se concebeu de racionalizar, de cumprir-se a lei, mas de racionalizar-se a emissão da ordem de bloqueio online, de tal